Vou compartilhar com vocês a tela. E só para avisar todo mundo, estamos gravando, porque todas as nossas palestras são gravadas e, posteriormente, elas sobem para o YouTube na página do Paideia, e aí quem perdeu hoje poderá ver posteriormente. Boa noite, então, sejam muito bem-vindos. É um prazer realmente estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouco de conhecimento, de trocas. Toda vez que a gente compartilha um conhecimento, a gente ganha o dobro em troca, né? No momento em que a gente ensina outras pessoas, compartilha, isso nos fortalece ainda mais. É uma das melhores maneiras de se aprender, inclusive, né? Então, eu quero compartilhar hoje com vocês, comentar aí, contar um pouquinho da minha história, mas antes disso, trazer para nós um tema tão relevante. Então, aí, agradecendo ao Mauro a oportunidade de estar participando nessa segunda etapa aí de rodada de palestras, onde essa semana vamos ter, em 2 momentos, trazendo o ser humano para o negócio, para a era digital, e o porquê disso, né? A gente vive num mundo onde muitas pessoas têm medo de perder os seus empregos, onde dizem que as máquinas e a tecnologia vão ocupar o lugar do ser humano, e aí a gente tem que entrar numa reflexão e ver que o nosso lugar ele está garantido. Ele está garantido no ciclo da vida, ele está garantido no trabalho, desde que a gente se predisponha e seja proativo para ocupar esse lugar. E nessa era digital, em termos profissionais, as empresas, o mercado, ele pede profissionais com atitude e profissionais que saibam, né, o que querem da sua vida e principalmente o que não querem. Então, eu trago aqui como tema Ocupe o seu lugar no ciclo da vida e alusivo aí ao filme do Rei Leão. Eu já 40 não faço mais e lembro quando eu tinha 12 anos, quando eu vi esse filme, com certeza eu não olhei ele com o olhar que eu olho hoje. Quando eu consegui ter esse olhar mais interior para o filme, no que ele deixa de mensagens para nós, quais são as lições que a gente pode tirar. Ele é um filme muito rico, então quem viu há muito tempo, eu sugiro que veja nos tempos de hoje, que com certeza vai ter novos aprendizados. Então eu queria falar com vocês um pouquinho então do filme, porque a gente tem aí uma historinha do Rei Leão, onde ele acaba por, em algum momento, por um grande trauma aí com a perda do pai dele, de maneira trágica, ele resolve, então, fugir do seu reino pelo medo, pela culpa, ele resolve fugir. Ele não sabia mais do que fazer e foge e sai do seu habitat natural, onde ele já vinha desde pequenininho muito feliz, sabendo que ele ia ser o rei daquilo tudo. Ele tenta, inclusive, ugir, né, que nem leão, assustar os bichinhos, porque ele era o rei da selva. Então, ele sabia desde muito pequeno qual que era o lugar no ciclo da vida e o que ele tinha que fazer. Mas essa trágica morte do pai, e isso a gente pode trazer para as nossas frustrações, para as nossas perdas, para o medo que a gente tem muitas vezes, e ele foge da savana, onde é o reino dos leões, e ele vai viver parece uma floresta, né? É próximo, distante do reino, mas é uma floresta, onde ele encontra 2 amigos que deveriam ser suas presas pelo ciclo da vida. Ele se alimentaria de um javali e de um suricato, e aí, a partir daí, ele começa a viver uma vida leviana, uma vida onde o lema é Hakuna Matata. Os seus problemas você deve esquecer. Quantas vezes nessa vida a gente tem vontade de esquecer os problemas? Ou quantas vezes a gente vive de uma maneira mediana, não totalmente feliz, mas acomodada. E aí, em algum momento da vida, a gente leva um chacoalhão e a gente entende para que a gente veio nesse mundo. Foi o que aconteceu com o Simba, depois de grande, já adulto,
ainda vivendo fora do seu habitat natural, não ocupando o seu lugar. O macaquinho, o orangotango, que chega e vai atrás dele na floresta, vê que ele está vivo e se desespera porque ele precisa trazer o Rei Leão para salvar o seu reino. Um reino onde, quando não está ocupado pelo seu rei, ele passa fome, sede, e é realmente uma verdadeira tristeza e escuridão, um reino que era tão lindo quando tinha o seu rei reinando e cuidando dos outros seres vivos. E nesse meio tempo também a Nala, que é a sua prima, melhor amiga, também retoma e encontra ele, onde ela faz uma fuga para tentar pedir ajuda e encontra ele. Então o macaquinho lá faz com que ele consiga enxergar o pai dele, e o pai dele passa a mensagem: Simba, você não pode esquecer quem você é. E aí, num surto de consciência, ele volta para o seu reino, onde está realmente tudo destruído. Acontece o acerto de contas com o tio que matou seu pai e que gerou aquela culpa em um pequeno filhote, e ele assume o seu lugar. Então, assim, o final, a penúltima cena, quando ele sobe naquela montanha alta e ele realmente, ele ruge que nem um leão de verdade, o céu começa a se abrir, ele consegue trazer vida ao reino, ele consegue cuidar do equilíbrio da natureza, e, inclusive, a última cena mostra ele com a Nala apresentando o próximo Rei Leão para o seu reino. Então, é um ciclo da vida que precisa continuar. É um ciclo que ele precisa estar em equilíbrio e a gente precisa ocupar o nosso lugar nesse ciclo da vida. Então, meu convite hoje para vocês é que a gente realmente pense o que a gente está fazendo na nossa vida, né? O quanto a gente está se sentindo filho do rei, porque todos nós somos filho do rei, e viemos aqui nessa vida para ser feliz e para ocupar o nosso lugar. E o ser humano hoje, ele precisa de crenças, ele precisa acreditar, porque a gente vive aí numa sociedade doente, depressiva, onde muitas pessoas não conseguem encontrar o sentido da vida e acabam por ter uma vida muito infeliz, com uma doença séria como é a depressão. Então, eu trago aqui para vocês, deixa eu só tirar, que está me atrapalhando aqui o cantinho aqui para mim enxergar toda a apresentação. Trago para vocês 3 pilares que são inerentes ao ser humano, onde todo ser humano ele nasceu buscando o seu sentido e o seu significado, ele precisa se sentir importante, se sentir pertencente, isso é inerente ao ser humano, ele busca um propósito, ele busca entender o para que ele veio nessa vida e em busca constante da felicidade. Então, todo ser humano, por mais que ele negue esses pilares, ele inconscientemente, por ser inerente ao ser humano, ele busca todos os dias isso. E aí eu trago um pouquinho de teoria para vocês sobre sentido e significado. A gente tem aí o Viktor Frankl, que é um psiquiatra, pesquisador, autor do livro Em Busca do Sentido. É um livro bem bacana de se ler. Ele é um livro simples, de simples leitura, onde o Viktor Frankl, já um psiquiatra, já um estudioso promissor, ele acaba indo para a guerra, e nos centros de concentração, ele tenta entender como que funciona a mente humana de quem consegue se manter vivo naquele holocausto e o porquê pessoas decidiam desistir da vida, por que elas não seguiam em frente, porque alguns, ao toque de despertar, fumavam seu último cigarro e desistiam. Essas pessoas, certamente, elas estariam, horas depois, já mortas. E por que pessoas levantavam todos os dias e conseguiam passar pelaquela desgraça, pelaquela tristeza, por aquele sofrimento? Então, ele tinha um propósito muito grande, que era sair daquela guerra e voltar para sua casa.
para ver sua esposa, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ele ficou durante 13 anos, então, nesse centro de concentração, foram mais de um, e nesse meio tempo ele recebe a notícia que ele perde o pai, a mãe, a esposa e um irmão. E aí esse sentido todo que ele tinha deixou de existir. Ele tinha vontade de fazer como todos os outros que desistiam da vida. Mas ele conseguiu criar um propósito para ele ainda maior, onde ele desejou, com toda a sua força, que ele ia entender o que acontecia na mente do ser humano, e um dia ele ia sair de lá e ele ia acabar uma teoria que ele estava criando lá dentro mesmo, que é a teoria da logoterapia, onde ele explica que se concentra no sentido da existência humana. Para a logoterapia, a busca do sentido da vida da pessoa é a principal força motora no ser humano. Tu vê ele, inclusive, ele confronta a Freud, né, que diz que o sentido da vida é o prazer. E ele traz que o sentido da vida é a principal força motora. Então, a gente precisa ter um sentido para poder ter essa força de seguir em frente, mesmo diante as piores tragédias e os piores sentimentos. Tula, por algum motivo no compartilhamento, teus slides não estão passando. Nós continuamos vendo o primeiro slide do Leãozinho. Ah, não me conta isso. Agora? Apesar de que tu narraste precisamente, eu acho que tu deve estar no quarto slide, eu não quis te interromper porque tu estava narrando bem, mas eu acho que tu teria que sair e voltar ao compartilhamento. Não, temos que ver os slides. Então tá. Vamos pegar de novo ele aqui. Vocês estão enxergando? Sim, mas ele... Eu vou botar ele em compartilhamento de slides. Não, ele apareceu? Não tá passando. Eu vou te sugerir que tu coloque ele no modo apresentação e depois compartilhe. Tá. Então, vamos tirar ele aqui. Agora já está aparecendo o terceiro. Para nós, ele não aparece ainda, apesar que tu não botou no modo apresentação, Espera aí que ele já vai. Apareceu? Apareceu, mas não está no modo apresentação. Não entrou? Antes ele passou, né, Mauro? Agora está passando. Agora entrou? Agora, ele entrou, está passando, só que não está no modo apresentação. A gente vê os pequenos slides à esquerda. Entendeu? Aqui ele está aparecendo já para mim no modo apresentação. Mas está passando agora. Apresentação de slides, vamos ver. Abriu maior? Não. Por algum motivo, o compartilhamento está trancando a apresentação. Acho que tu pode deixar assim, se ele estiver passando, tenta passar esse... Passou? Nós estamos vendo o Hakuna Matata. Não, não está passando, Mauro. Ué? Eu vou tentar de uma outra maneira, tá? Claro. Vamos compartilhar aqui. Tecnologia é muito bom, né? Só que às vezes ela nos atrapalha, né? Principalmente assim, quando não tem um porquê. Por que ele não está compartilhando aí? Né? Ele está entrando normal. Voltou meia tela. Tá, pera que agora eu vou fazer um outro esquema aqui. Se eu conseguir tirar isso aqui daqui. E agora? Continua. Não passa? Não está passando. Tu tentasse ampliar a tela ali por baixo, ali à esquerda do ampliador ali? Não. Como que vocês e à estão esquerda, vendo? clicar no tela cheia ali. Isso. Sim. Apresentação, ó. Apareceu para vocês? Para nós não aparece.
Está aparecendo, mas não está com tela cheia. E eu acho que assim ele não vai passar o slide. Vamos ver Está aqui. passando. Está passando. Vocês Está estão passando. vendo ele da maneira pequena, né? Sim, mas está passando. Acho que o mais importante é que ele esteja passando. Ó, está Ah, passando. então aqui então a parte do Hakuna Matata, aqui os 3 pilares, então, inerentes aí ao ser humano, o sentido, o significado, propósito e felicidade. Um pouquinho, então, da teoria do Viktor Frankl, e aí eu ia começar a falar de propósito. Isso aí. Conseguem enxergar? Amplia pelo percentual mesmo, ali embaixo. Se tu ampliar, e a tela fica melhor ainda. Isso. Um pouquinho menos, senão sai Um pouquinho fora. menos está saindo, né? Aí Aí, está perfeito. um pouquinho mais. Ali. Então, seguindo aí o significado e o sentido, é como a gente pode buscar, então, esse propósito. Esse é um tema que vem sendo muito falado e muitas vezes a gente não consegue distinguir o que é propósito, né? É projeto de vida? É legado? O que é isso? Então, uma das estudiosas aí da felicidade, de propósito, a professora Carla Furtado, ela diz que primeiro vem o significado e dali nasce um propósito, nasce um movimento. Por quê? O propósito, ele é quando a gente coloca, entende o significado e sentido e transforma ele em movimento. Eu gosto de explicar de maneira mais simples que a gente consegue viver o nosso propósito quando colocamos no mundo de forma intencional as nossas virtudes, as nossas forças de caráter e os nossos talentos. Ou seja, a gente coloca aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente veio para doar para o mundo, que são os nossos talentos, as nossas habilidades, em formas de virtudes e de forças de caráter. O propósito, ele vai além de mim. Quando é só para mim, quando ele é do meu desejo, da minha satisfação, ele é um projeto de vida não menos importante que a gente precisa ter. Ele pode ser um projeto pessoal, projeto profissional, mas para ser um propósito, ele tem que impactar pessoas e impactar o meio. Precisa ser muito, Tula? Não. Um legado, então, ele vai trazer aí a Madre Teresa de Calcutá, várias pessoas que impactaram o mundo mesmo. O propósito, a gente pode viver ele num espaço menor, impactando pessoas ao nosso redor. Quando a gente pensa dessa maneira, fica mais próximo da gente. E viver esse propósito, quando a gente consegue executar isso, a gente tem uma sensação de prazer, de felicidade, porque a gente está botando no mundo o que a gente veio de melhor. E isso é um dos estudos que prova aí que a gente precisa ter um autoconhecimento, saber quais são essas nossas forças de caráter, o que são nossas virtudes, quais são os nossos talentos e de que maneira que a gente pode colocar isso de forma intencional aí no mundo. Vamos passar de maneira manual. E a tal felicidade, procurada por muitos, encontradas por poucos, e muitos não sabem nem que ela existe. Então, o que é essa felicidade, né? A felicidade também ela diverge aí de pessoa para pessoa, porém de simples entendimento que a felicidade ela é quando a gente tem a experiência de mais momentos bons do que momentos ruins. Então, quando a gente consegue ter significativamente mais momentos bons, quando surge um momento ruim, através da nossa crença, através da nossa vivência, a gente consegue ter fé para que que os momentos ruins possam passar. A gente acredita que isso vai passar, e esse momento ruim ele não gera um impacto muito grande na pessoa, por ela já ter ali bastante experiências positivas. Então, o quanto é importante a gente buscar esses bons momentos, a gente identificar e fortalecer esses bons momentos para quando venha esses momentos ruins, eles não nos tirem do nosso estado de felicidade. Então, a gente pode ficar triste, mas a gente se sente uma pessoa feliz
uma pessoa grata, uma pessoa abençoada, e o que precisa ser feito para ser mais feliz e realizado? Quais são os nossos comportamentos? Como que a gente deve se colocar diante disso para gerar mais momentos bons, para gerar um estado de felicidade mais constante? Então, a gente traz aqui, que eu vou compartilhar com vocês, que daí sim, são pilares bem vendedores, né, que eu aprendi aí nos meus anos de vida. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre, depois que a gente entende qual o sentido da nossa vida, qual é o nosso propósito, como que a gente consegue colocar isso de maneira intencional e gerar mais sensação de prazer e felicidade. A gente precisa se realizar, a gente precisa se sentir pertencente, a gente precisa se sentir vitorioso para conseguir ter mais sensação de felicidade. E eu quero compartilhar com vocês esses 3 pilares que foram bem importantes, e eu costumo dizer que eles, para mim, eles são como regra de 3, que a gente usa para vários cálculos, a regra de 3. Esse aqui eu uso para várias coisas na minha vida. Quando eu quero mudar minha vida profissional, quando eu quero melhorar minha vida pessoal, quando eu estou com um problema, a gente consegue, quando a gente identifica que a gente é capaz de criar a meta, de definir uma estratégia e de seguir um plano, como diz o próprio Viktor Frankl, quem tem um porquê supera qualquer como. Então, a gente precisa ter estratégias e para ter essa confiança na gente que a gente consegue passar pelas dificuldades aí da vida de maneira feliz. Podia contar agora para vocês uma história aí de pessoas conhecidas, grandes histórias, mas eu quero contar de uma maneira muito humilde para que fique mais próximo de vocês, mais próximo da gente, essa questão de ter um propósito e viver esse propósito, de como que isso aconteceu. Então, vou contar para vocês uma história de uma menininha muito feliz e alegre, que quando criança sonhava não em ser uma pilota de avião, mas sonhava em ser a Fátima Bernardes, em falar para o mundo através do Fantástico, porque realmente eu era uma criança muito tagarela e gostava de imitar a Fátima Bernardes. Então, meu pai dizia, por causa desse vozeirão grave, para mim não achar que era uma voz masculina ou que que não interferisse o bullying, ele dizia que eu ia ser a Fátima Bernardes e eu realmente acreditava. Até eu ir para a faculdade, quando eu escolhi RP, até então eu ia ser a Fátima Bernardes, eu ia fazer jornalismo. Se eu tivesse insistido, eu ia até ter tido a oportunidade, né, aí com a Fátima, de substituir a Fátima Bernardes. Então, vou contar para vocês aqui um pouquinho da Tula, dessa criança feliz, vou diminuir um pouquinho, feliz e tagarela. Ela vem de uma família aí, de um familhão de 6 irmãos, um numeroso e amoroso, como a gente costumava dizer, um pai e a mãe ensinando coisas simples, mas de uma valia muito grande para nós como irmãos, com 2 coisas que, para qualquer um que tu perguntar de nós, ia dizer com muita seriedade e com muito amor o que eles ensinaram, que é: vocês têm que se amar. Agora vocês pensem, pobre da minha mãe, com 6 brigando dentro de casa. Não ia dar, tinha que ensinar a se amar, né? Então, a gente até brigava, mas tinha que fazer as pazes, porque nós precisávamos nos amar. E cuida dos teus antes de cuidar dos outros. Parece simples, mas é tão comum a gente ver pessoas fazendo por caridade, fazendo bem tão longe, e quando tu tá com teu irmão, teu vizinho, alguém muito próximo de ti, teu parente, e a gente não olha para o lado. Então, eles ensinaram a gente a cuidar um dos outros. O que isso fez para a minha vida? Aonde eu estiver, eu vou cuidar dos meus primeiros. Então, agora, como líder, quem são os meus? É a minha equipe. Quem que eu preciso dar atenção, carinho e cuidado? São os meus primeiro, antes de tudo. Deixa eu passar aqui para vocês. Aí, então, a Tula cresceu,
com um pai vendedor, onde ele tinha que alimentar só 7 bocas. Então, ele trabalhava com vendas de máquina e ele tinha um diferencial, que foi foi onde eu me apaixonei pelas vendas, foi vendo ele contar as histórias, onde ele conseguia se superar, conseguia transformar pessoas que não se sentiam vendedoras em vendedores de sucesso. E os seus colegas perguntavam por como que ele vendia 8 máquinas, 6 máquinas. Como é que ele conseguia tanto quando um vendedor normal vendia 2? E ele dizia, eu tenho 6, 7 bocas para sustentar, eu não posso vender 2. Então, eu tenho motivo para isso. E a minha mãe, então, ele achou aí uma grande parceira de vida, onde ela fez o propósito de vida dela, o sentido da vida foi junto com meu pai, ela assumia a responsabilidade de cuidar desse familhão, de zelar, de educar, enquanto meu pai trazia o sustento para dentro de casa. Então, eles criaram nós de uma maneira muito simples, mas com uma grandeza de propósito, de amor e de cuidado muito grande, que a gente leva para a vida. E logo no meu início aí de profissional, então eu entrei na área de vendas. Conto para todo mundo que eu não fui vendedora por acaso, eu não trabalho na área comercial por acaso, eu escolhi ser vendedora por ver as conquistas do meu pai, por ver o quanto que ele era capaz através das vendas. Mas teve um momento muito ímpar na minha vida, que foi quando eu estava ali com 25 anos, recém-formada, migrando das vendas internas para a venda externa, onde eu tive a oportunidade de participar de um evento, um grande evento de palestrantes de vendas em Caxias. A empresa onde eu trabalhava, ela me deu de presente essa inscrição, e a Tula, uma jovem com muitos sonhos, chegou nessa palestra onde 2 palestrantes me tocaram muito forte, que foi o Eduardo Chinhachique, onde ele falava muito de propósito. Algo começa a se modificar profundamente dentro de você quando você inicia a busca de se conhecer melhor. Então, ele dizia que a gente precisava trabalhar o autoconhecimento. O Chinhachique hoje é um dos grandes palestrantes, continua aí exercendo esse propósito de vida dele com grande maestria. E aí entra no palco um muito doido, novo, o Rodrigo Cardoso. Ele estava no início da sua carreira, mas ele tinha um brilho no olho quando ele contava as conquistas e como ele fez para poder seguir o seu plano. Então, ele trouxe ali no dia da palestra, ele contou como que ele fez para ter as suas conquistas. E ele ensinou, então, um método e fez a gente aplicar no dia da palestra. E aí ele trouxe o que eu uso hoje de pilar, que é a gente ter as metas, definir a estratégia e seguir o plano. Por que que eu digo que isso funciona? E o meu convite é para, se alguém ainda não escreveu as suas metas, para que escreva, porque isso realmente é transformador. Quero mostrar para vocês aqui, então, a dinâmica, para não dizer que eu minto. Esse aqui é o papelzinho lá do dia. Eu guardo ele com todo amor e carinho, porque isso aqui é uma relíquia. E por que que a Tula guardava? Porque naquele dia eu tomei decisões e eu queria ter histórias para contar. Então, esses papeizinhos aqui, eles ficam comigo já fazem 2007, alguns anos que eles estão aí. Eu tinha 25 anos e defini naquele dia, junto com todo mundo naquela palestra, os meus projetos pessoais. Por que primeiro definir projetos pessoais? Porque é mais fácil. A gente consegue saber o que a gente quer mais na nossa vida pessoal do que na nossa vida profissional. Então, eu tinha muito claro, aos 25 anos, qual que eram os meus projetos pessoais, e escrevi 5 deles. Um deles era casar até no máximo 10 anos de namoro. Ainda coloquei do lado, ou casa ou desocupa a moça, porque nós estávamos namorando já há 7 anos e ainda não tínhamos previsão aí de um casamento.
Eu queria casar de véu e grinalda para entrar com meu pai na igreja. Não era nem só por casar, eu queria ter o prazer de entrar com meu pai na igreja. Queria ter uma casa com 2 cachorros, ser mãe antes dos 30 e ter condições de dar uma vida digna para os meus pais. E ainda botei do ladinho urgente. Então, isso era o que realmente ardia no meu coração, naquele momento, aos 25 anos, onde eu tinha muitos sonhos, mas eu não ganhava bem. Eu ainda era uma vendedora iniciante, né? Estava seguindo aí os passos do meu pai, mas ainda muito distante de poder comprar uma casa e até de poder realizar uma festa de casamento. Mas, aquele dia, o que valiam eram sonhos. Então, eu coloquei eles no papel. E aí, no segundo momento, ele disse que, então, chegando em casa, a gente tinha que definir quais eram os nossos projetos profissionais. Baseados nos nossos projetos pessoais, a gente vai ver que a gente precisa alavancar os nossos projetos profissionais, porque geralmente a gente precisa do quê para realizar os nossos projetos pessoais? De dinheiro, né? Então, se alguém aqui hoje está no início de carreira, está passando por transições, é muito importante que se defina, mas não é fácil definir um projeto profissional, até porque ele é mais abstrato. Então, naquela noite, eu coloquei a curto prazo, médio prazo e longo prazo. A curto prazo, eu queria arrumar um emprego onde eu ganhasse o suficiente para realizar meus sonhos pessoais, para ter a tal da casa, para ter os cachorros, para casar na igreja. A médio prazo, que eu possa escolher meus trabalhos. Sem intenção, eu usei da maneira correta. Emprego, ele não é o mesmo que trabalho. Emprego é uma troca, e geralmente a troca ela é uma troca financeira. Eu dou o meu trabalho através de um retorno financeiro. E o trabalho é quando a gente coloca em forma de trabalho a nossa intenção no mundo. É diferente o trabalho do que o emprego. E a longo prazo, eu saí de lá enlouquecida que eu queria ser uma grande palestrante de vendas. Eu queria tocar pessoas assim como eles estavam me tocando. E aí, então, ele ensina ainda que a gente precisa, depois que definimos os planos, o que a gente faz com tudo isso? Ficar sentado esperando que aconteça, que caísse do céu, que aparecesse um trabalho onde eu ganhasse mais e pudesse realizar, nada disso acontece se a gente não tem atitude. Então, a gente precisa montar uma estratégia. Qual que foi a minha estratégia em 2007? Ser o meu melhor por onde eu passar, para ter boas histórias para contar. No momento em que eu tomei essa decisão, qualquer trabalho por onde eu passei, eu era a melhor de mim, não a melhor que os outros, mas eu era a melhor de mim, o melhor que eu podia ser. Eu queria ter conquistas, eu queria ter histórias para contar. Então, a empresa, com isso, ganhava, mas eu não trabalhava. A partir de 2007, eu passei a não trabalhar mais para as empresas. Eu trabalhava para mim e para a minha história que eu ia construir. Tinha que, então, também fazer uma especialização em vendas. Eu estava formada ali em relações públicas, recém-formada, precisava de uma especialização em vendas. Precisava ter uma sólida experiência em vendas em diversos segmentos. Olha a louca que bota no papel. Então, cuidem o que vocês escrevem no papel, porque o que a gente escreve acontece. Eu passei, no mínimo, por uns 6 segmentos no meu decorrer aí de vida profissional, porque lá atrás eu decidi que eu precisava dessa experiência para poder um dia falar com mais propriedade sobre vendas. Em algum momento da minha vida, eu ia precisar liderar equipes, então que eu liderasse equipes, grandes equipes, que construísse times de sucesso. Digo para vocês que lá em 2007 eu botei isso, guardei, mas montei o plano, pensei de como que eu ia seguir, mas será que isso ia ser possível? Quanto tempo eu ia demorar para conseguir tudo isso? Agora aqui, infelizmente, não vai aparecer da maneira com que eu ia colocar para vocês ver, mas contando um pouquinho, então, desse resumo desse sonho, em 2009,
nós estávamos com as 2 cachorras, a Rebeca e a Penélope. Em 2010, ele não quis desocupar a moça, e aí casamos. Entrei, então, na igreja com meu pai, de véu e grinalda, um dos momentos mais especiais aí da minha vida. Em 2012, com 30 anos, tivemos, então, a Mariana. Então, aí, mãe aos 30 anos, conforme tinha desenhado nos sonhos. Em 2013, podendo dar uma vida mais digna para os meus pais, nós já estávamos na nossa casa, com as nossas 2 cachorras e com a nossa filha. Até me emociono, né? Porque a gente não pensa o quanto, qual força a gente tem no momento em que a gente decide. 2013 eram 5 anos após. Eu não tinha estrutura para aquilo, mas o universo conspirou. Por que eu digo que o universo conspira? Vou passar aqui para vocês. Vou botar aqui desse cantinho. Agora, voltando nas metas profissionais que foram que me proporcionaram a realização aí, algumas delas no meu projeto pessoal. A curto prazo, eu precisava arrumar um emprego. Comecei enlouquecidamente entender aonde que se ganhava mais, quais eram os profissionais que ganhavam mais, quais eram os segmentos que pagavam mais por aquilo que eu fazia, que era vender. Sem conhecer, acabei entrando na indústria farmacêutica. Quem conhece sabe que é um ramo que paga muito bem, que tem uma história muito bacana aí de conhecimento, de estratégia, de técnicas de venda e muito bem remunerado. Durante 8 anos, eu trabalhei na indústria farmacêutica, via sentido e propósito nisso, até que eu entrei na minha segunda fase das metas profissionais, que era a médio prazo, trabalhar no que eu quisesse. Depois que eu fui mãe, mudou muito alguns conceitos, e eu não estava mais disposta a ficar longe. E a indústria farmacêutica, ela acabava que eu tinha que viajar, se eu quisesse crescer, liderar equipes, eu tinha que viajar muito, e aquilo não cabia mais no meu coração. E eu saí de um segmento muito bem remunerado para trabalhar para que eu pudesse escolher os meus trabalhos. Nesse momento foi onde eu me tornei diretora Mary Kay, trabalhei durante 3 anos buscando aí ganhar o carro rosa, acabei saindo de Mary Kay antes disso, mas digo que lá pelos 60, 70 anos eu ainda vou voltar a ser Mary Kay e vou ganhar o carro rosa. Foi onde eu experimentei a consultoria, foi onde eu fiz 2 trabalhos temporários no Sebrae, palestrei na Agrale, na RGE, eu trabalhava o empoderamento feminino através do autocuidado e da beleza com Mary Kay. Então, eu consegui botar a Mary Kay aí na minha vivência do meu propósito, que era transformar e tocar pessoas. Com isso, então, seguindo o caminho, como uma eterna aprendiz, então, fiz a especialização em vendas, fiz a formação de coaching. Não coloquei aqui os cursos e livros, porque a gente precisa estar em constante evolução de conhecimento nesse mundo rápido, então a gente tem que estar lendo, tem que estar vendo palestras, tem que estar participando de cursos, de workshop, porque em algum momento isso vai transformar a nossa vida. E é o que vai ser o pilar aí, esse conhecimento para o nosso crescimento. Ainda no caminho dos sonhos, então, algum dia eu ia ter que liderar essas equipes, não imaginava ter a experiência com equipes tão grande, não estava citado ali no meu currículo, mas eu tive a rica oportunidade de trabalhar na Avisat, a Aviação Santa Teresa, um segmento que nunca tinha trabalhado, aí na parte dos transportes, com um propósito muito grande de trabalhar o foco no cliente. Com essa equipe de 40 pessoas, trabalhei durante 4 anos e tive a oportunidade de adquirir muito conhecimento em gestão estratégica. Então, a Avisat faz parte aí do meu conhecimento e tem um carinho enorme. Participando aqui, então, com as equipes da Mary Kay, do VidaCard e hoje, então, aqui do Cindy Lojas. Então, seguindo o plano, a gente consegue ver que sem toda a crença, lá em 2007, as coisas acontecem.
Meu convite para vocês, então, que esteja nesse momento, a gente sabe que muitas vezes precisa estar nesse momento para se tocar. Então, pode ser que hoje não seja o momento de vocês, mas em algum dia aí vocês vão conseguir enxergar aonde vocês podem chegar. E pode ser que já esteja muitas pessoas aqui vivendo o seu propósito, vivendo feliz, em abundância principalmente de felicidade. E as dicas que eu quero trazer agora para finalizar aí a nossa palestra é: invista em autoconhecimento, invista em conhecimento. Não seria fácil para mim se eu não tivesse criado o hábito da leitura, que isso foi só depois da minha faculdade que eu aprendi a ler com gosto. Observe os seus talentos e as suas habilidades. Às vezes a gente não está vivendo o nosso propósito porque a gente ignorou lá na infância aquela criança feliz, aquela criança tagarela, aquela criança que consegue se conectar. O que você fazia quando era pequeno, que era uma coisa que fluía com facilidade? O que você não faz esforço para fazer? Se tu disser para a Tula falar em público, a Tula não vai ter esforço. Isso é um talento nato. Agora, se a Tula tiver que pensar em números, em concentração, o esforço ele é maior. Não que não possa ser desenvolvido, mas ele não é um talento. Desenvolva uma mente positiva e empreendedora. Uma mente positiva, ela te leva para frente. E uma mente empreendedora, ela vai te fazer voar, vai te fazer conseguir acompanhar esse movimento que vem aí muito forte de mudança, onde a gente tem que ter um mindset de crescimento, onde a vida convida a gente a pensar diferente. Defina metas, crie uma estratégia e siga um plano. Parece fácil, mas ter constância, ser resiliente, precisa realmente de dedicação. E a última dica de ouro: tenha motivos. Compartilhando aqui com vocês, então, meus 2 motivos de vida. Na minha vida pessoal, representando aí toda a minha família, mãe, pai, irmãos, mas nada se compara. Eu só fui entender isso, entender o que minha mãe queria dizer depois que eu fui mãe. Essa baixinha, então, é o motivo da minha vida. É por ela que eu levanto todos os dias para ser uma pessoa melhor, para ganhar a vida, ganhar o mundo. É por ela. E na minha vida profissional, hoje ele nem está mais aqui, mas é por ele que eu vou continuar tocando pessoas, transformando vidas através da arte de vender. Eu digo para todo mundo que eu vou chegar nesse final um dia dessa palestra sem chorar, mas pode ser que nesse dia não arda mais no meu coração. Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa toda vez eu digo que eu não vou chorar, mas realmente esses são os motivos que fazem os meus olhos brilhar e acordar todo dia pronta para vencer. Convido vocês a acharem os seus motivos. Finalizando, Maravilha, então. Maravilha. Vou contar para vocês, então, o meu propósito no decorrer desta caminhada. Não foi naquele dia que eu descobri. O meu propósito é transformar vidas e despertar no maior número de pessoas o que há de melhor dentro de si. É isso que eu faço todos os dias. Compartilhando, pegando pela mão, despertando, fazendo pensar positivo, fazendo a diferença na vida de uma pessoa que precisa naquele momento. Assim como eu tive meu pai, tem pessoas que não têm e precisam que a gente compartilhe o bem. Gratidão por esse momento, gratidão, Mauro. Prometo que nos próximos, não sei se não vou chorar, mas, enfim, trazer para vocês essa mensagem, compartilhar. Agora o Mauro vai falar do curso. O curso ninguém chora, tá? O curso é mão na massa para poder construir
isso com mais propriedade, com técnica e teoria, mas essa aqui é a parte que move, é a parte do coração que eu queria compartilhar com toda a humildade com vocês. Muito obrigada. Que maravilha, Tula. E acho assim, ó, e acho que realmente quem não se emociona quando atinge os seus propósitos de vida é porque realmente não está vivendo intensamente cada um dos momentos que conquistou, que ele mesmo conquistou. E eu acho que isso está muito intrínseco a ti, a gente nota ao longo de toda a tua palestra. Me diga uma coisa que eu fiquei curioso. Quantas vezes... foi 2007 aquele bilhete, né? 15 anos. Isso. Quantas vezes tu esmoreceste? Tu caísse e dissesse, putz, eu não vou conseguir. Será que eu levanto? Quantas vezes tu teve que aplicar tua resiliência interna para continuar focada no teu propósito? Essa é uma ótima pergunta, Mauro. Muitas vezes. Em Mary Kay, por exemplo, foi onde eu aprendi muito sobre resiliência, sobre o amor, sobre essa dedicação extra, sobre o autocuidado, sobre o empoderamento feminino, mas muitas vezes não foi fácil. Muitas vezes eu acreditava que eu não ia conseguir. Em todas as minhas transições profissionais, e aí uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, a gente precisa dessa mudança, precisa dessa transição, mas não necessariamente precisa mudar de trabalho. Então, não é porque a louca da Tula passou por todos esses segmentos que para ser feliz todo mundo precisa fazer. Tem pessoas que são felizes trabalhando em uma organização 20 anos. O que não pode é essa pessoa trabalhar da mesma maneira, sem vontade, sem brilho no olho, no mesmo lugar. Então, meu convite para quem gosta de trabalhar no mesmo lugar, que faça essas transições profissionais, que promova o seu crescimento dentro dessa mesma organização. E o cair, se tu me perguntar, é mais fácil te contar das minhas conquistas. Mas tem história triste para contar, Mauro. Mas eu tinha muito claro que eu precisava transformar a história triste em história feliz. Até a minha saída da Mary Kay, eu saí com um sentimento de muito amor de lá, mesmo desistindo. Foi uma das coisas que eu desisti porque eu entendi que eu ainda podia contribuir dentro das organizações. Mas tu viu que legal? Eu ia desistir, mas se eu ficasse no sentimento de perda, de frustração, ia ser ruim. Eu resolvi entender qual que era o meu momento, que não cabia para mim aquele trabalho naquela hora, e eu decidi ressignificar. Eu iria contribuir em outras organizações. Então, essa resiliência, ela precisa, e a gente precisa estar revendo o plano. Toda vez que eu fiz a mudança profissional, Mauro, eu perguntava, o que eu vou fazer para dar mais um passo no meu propósito? Qual vai ser a empresa que eu vou procurar, que eu vou poder exercer o meu propósito de maneira tranquila, que não vá conflitar com as minhas virtudes, com as minhas forças de caráter. Então, eu acredito sim que essa reflexão ela tem que ser feita e a gente tem que olhar com muita resiliência para os nossos sonhos e para o nosso propósito, para não desistir. A gente precisa ter motivos para ter essa resiliência. Só te lendo rapidamente o nosso chat, parabéns, fantástica palestra, parabéns, linda a sua história, muito inspiradora, que bacana, olha, é realmente, tu sabe como atingir as pessoas, tu sabe como, na realidade, fazer com que as pessoas, se não tenham, passem a ter um propósito de vida, né? E eu acho que viver essa nossa vida sem um propósito, sem estabelecer metas, sem criar um plano, realmente é deixar a vida nos empurrar, o vento nos levar para onde ele bem entender, e a gente perder completamente a rédea da nossa vida. E eu tenho certeza, Tula, que é a partir dessas colocações que eu estou fazendo que tu pretende desenvolver o teu curso. Isso. Para quem não sabe, para quem eu gostaria já de deixar claro para todo mundo que no final de cada palestra nós já estaremos divulgando o curso que o próprio palestrante
irá fazer. Todos os cursos serão cursos de 10 horas de duração, 4 encontros de 2 horas e meia no mesmo dia da palestra. Então, por exemplo, e deixando passar 2 semanas para que a gente possa divulgar também mais intensamente o curso. Então, por exemplo, o curso da Tula, que justamente vai ser do propósito a realização de sonhos, ocupe seu lugar no ciclo da vida, né? Um espelho aprofundado do que foi a palestra. O curso da Tula, ele começa, então, no dia 18 de julho, porque nós vamos deixar passar o dia 4 de julho, que é segunda-feira da semana que vem, o dia 8 de julho, que é a outra segunda-feira, e aí, a contar de hoje, na terceira segunda-feira, começa o curso. Aí ele vai ser dia 18 de julho, dia 25 de julho, dia 1º de agosto e dia 8 de agosto. Os 4 encontros. Veja que a gente fez isso porque aquele que quiser fazer o curso da Tula, e amanhã nós temos o Daltro, que inclusive está aí nos ouvindo, e que vai dar a sua palestra e depois vai desenvolver o curso nas terças-feiras, e depois da manhã a Patrícia Misturini, que vai desenvolver seu curso nas quartas-feiras, e finalmente o Lucas Tartarotti, que vai desenvolver o seu curso nas quintas-feiras, eles não se chocarão. E vocês terão, na verdade, a partir daqui 2 semanas, 4 semanas de segunda a quinta, quem quiser fazer todos os cursos, intensamente preenchidas. E com muita qualidade, são cursos curtos, a gente pediu muito aos nossos professores, aos atuais palestrantes, fazer cursos enxutos, altamente focados na transformação pessoal, na virada do mindset analógico para o mindset digital, mentalidade nova, nova forma de pensar, e é por isso que a gente fez questão de abrir essa semana com a Tula. Por quê? Porque nós queremos que todo mundo passe a pensar conforme esse novo mercado está exigindo. E tenho certeza serão todos muito proveitosos. Mas antes da gente divulgar, inclusive, eu sei que o Jean, se já não colocou, daqui a pouco vai colocar no chat já a possibilidade, está aí, ó, já está a possibilidade de ir até o Simpla e se inscrever, correto? Mas antes disso, Tula, eu vejo que tu me passasse alguns itens que tu pretende desenvolver no curso. Isso. Propósito foi muito bem desenvolvido na tua palestra. Necessidades básicas psicológicas. Na verdade, que tipo de abrangência tu... E eu sei que isso está altamente vinculado ao propósito, isso, às metas, Mauro, a força de caráter necessária para tudo isso, porque precisa ter muito caráter e que todo mundo desenvolva no seu caráter muita resiliência, como tu falasse, porque os tombos são diários, e isso não é só contigo, é com todos nós, correto? Muita mente empreendedora, muita perspicácia para lidar com problemas maiores e lidar com o inesperado. Eu acho que tudo isso, de alguma forma, tu vai trazer no curso. Fala um pouquinho para nós dessas coisas todas. Isso, Mauro, então, assim, o curso, ele é realmente um treinamento. Essa aqui é a palestra, onde a gente traz os conceitos, traz um pouco de teoria, mas cada tópico desses a gente precisa entender com profundidade. Propósito, ele vai muito além do que a gente conversou hoje, em termos de teoria, em termos de conseguir entender qual é o seu propósito. Então, eu trago ferramentas de autoconhecimento, de autogestão, que vão proporcionar aí a pessoa entendendo qual que é o seu sentido e qual o seu propósito. Junto com isso, a gente precisa trabalhar aí as forças de caráter, que são o que movem a gente, então isso também tem ferramentas para a pessoa se conhecer. Eu diria que esse é um treinamento que tem muita teoria e técnica e ferramentas, onde vocês vão sair conseguindo entender qual é o seu propósito, ou pelo menos
entender, lembrem que a Tula era uma grande palestrante de vendas. Nem sei se eu vou ser uma grande palestrante de vendas, mas eu vou continuar impactando pessoas. Então, vocês vão conseguir entender para que lado tende, pelo menos, o propósito, para que no decorrer da vida vocês consigam ter a certeza de qual ele é. Além disso, então, a gente precisa, aí eu ensino através das técnicas de Tula, de como montar esse plano, e inclusive a última aula do curso a gente monta, e se Deus quiser eu vou ver essas pessoas compartilhando comigo a história, contando aí da realização dos sonhos. E isso é muito bacana, Mauro, porque eu já fiz com algumas pessoas e é uma alegria imensa ver as pessoas conquistando. Eu realmente acredito no potencial das pessoas e acredito que com um plano a gente consegue ter uma vida mais feliz, mais realizada, em maior abundância. Então, o meu convite para esse curso é para quem quer realmente entender um pouco mais de técnica, de ferramentas, para poder se ter esse autodesenvolvimento. Maravilha. E eu acho assim, ó, como eu trabalho também com palestras e cursos na área de liderança, espiritualidade, ativando as inteligências pessoal, emocional e espiritual, com certeza a pessoa para perseguir obstinadamente um propósito, ela tem que ter um poder de autoconhecimento bastante significativo, né, Tula? Muito. Eu acho que tu deve desenvolver muito isso no curso, a questão da autogestão, do autoconhecimento, correto? Isso. Quem não tem uma estratégia faz parte da estratégia de alguém. Então, a gente precisa ir o primeiro passo para poder montar uma estratégia. E, Mauro, o autoconhecimento, ele é a peça fundamental para essa transformação digital. Para o ser humano fazer a virada do mindset. E não é simples. A gente tem que passar por crenças limitantes, tem que entender qual que é o nosso momento. Então, sem teoria, sem técnica, sem ferramentas, é difícil de fazer esse upgrade aí de mindset, de crescimento. Tu falaste uma coisa que a gente desenvolve muito também, que são as crenças limitantes, como as temos, né? Eu não consigo, isso não é para mim, eu sou muito velho, a grama do vizinho sempre é mais verde que a minha, e assim por diante. Enfim, desenvolver a aptidão de entender entender e contornar as nossas crenças limitantes também faz parte intensa da perseguição do nosso propósito, né? Isso aí. Sem tudo isso, Mauro, é difícil de tu chegar em alguns anos e conseguir se sentir realizado. Então, é realmente importante esse investimento em autoconhecimento. E ele nunca pode parar, né? Porque a gente tem aí uma vida inteira, uma Tula inteira para se conhecer. Vou viver a vida me autoconhecendo, me tornando melhor. Que maravilha! Pessoal, você já tem no chat, quem já quiser se inscrever, depois vão receber também por e-mail, no próprio grupo, aqueles que optaram por entrar no grupo, que daí a gente consegue se comunicar mais facilmente, mas você já tem no chat, e olha bem, nós estamos com uma promoção para quem está participando conosco ao longo dessa semana. Então, um curso desses, cuja inscrição seria de R$ 299, ele vai sair por R$ 239, podendo ser feito até em 12 parcelas no Simpla. Fizemos tudo isso por um preço minorado e justamente por o Simpla poder parcelar, vai ser 12 parcelas aí de R$ 24 aproximadamente, para que vocês possam fazer esse e outros. E mais, aí vem o bacana, quem é estudante e comprova, vai ter que comprovar que é um estudante. Nós temos gente aí que eu sei da Uniftec, da UX, da Unopar, que estão conosco, vai pagar metade do preço. Então, nessa semana, o preço passa a ser de R$ 119,50, podendo parcelar até 12 vezes. Pessoal, hoje a busca pelo conhecimento não é mais uma questão de achar que deve ou que não deve, é uma prioridade. A transformação do mercado hoje, a era digital que nós estamos tanto falando, ela exige que a gente permanentemente esteja se aperfeiçoando. E é por isso que a gente faz esses ciclos, é por isso que a gente faz
esse chamamento aos cursos. Tenho certeza que o que a gente estudou até 5 anos atrás, 3 anos atrás, não está mais valendo. Eu costumo dizer assim, quem é que dizia 3 anos atrás, lá em 2019, que nós íamos estar fazendo uma palestra online, como nós estamos fazendo agora? Quem é que dizia que existia a possibilidade do trabalho em casa, do home office? Quem é que dizia que, eu vou ter que fazer uma reunião? Que bom, putz, é lá em São Paulo, eu vou ter que, será que eu vou por Congonha? Será que eu vou? Nada, hoje tudo isso. Quem é que dizia isso tudo há 3 anos atrás? E se preparem que, a partir de agora, as modificações do mercado serão constantes, oportunas pelas suas próprias necessidades e inesperadas. E quem não estiver devidamente preparado, com certeza vai para a periferia do processo. Então, é por isso que a gente está aí, novamente, e o Paideia, Centro de Estudos Alternativos, com esse seu segmento, que é o Procorp, Programa de Formação Corporativa, que nós já estamos dentro de várias empresas, através de todos os nossos profissionais, agradece enormemente a Tula pela tua disponibilidade de nos brindar com esse presente que foi a tua palestra hoje, para nos levar mais conhecimento, para nos dar mais aderência aos nossos propósitos, e agradecemos a todos aqueles que participaram, né? Vamos novamente dizer que essa palestra está sendo gravada, ela sobe para o YouTube, nós estamos aí com aproximadamente 55 inscritos e hoje estamos aí com 20, 25 participantes, porque nós sabemos que pelo horário alguns não puderam participar, mas terão essa oportunidade. Eu gostaria, nós vamos deixar mais alguns instantes, e eu gostaria que cada um de vocês, a Luciana, a Viviane, a Franciele, a Andréia, o João Pedro, a Jaqueline, colocassem no chat, só colocassem no chat, como é que ficaram sabendo do segundo ciclo de palestras Procorp. Para nós isso é muito importante, para que em próximos ciclos a gente saiba melhor como dirigir a nossa própria mídia, a nossa própria divulgação. Então, eu peço de novo, todos aqueles que estão participando, que coloquem aí no chat assim, nós vamos deixar a sala aberta, coloque como é que... eu fiquei sabendo no Facebook, eu fiquei sabendo porque eu sou da Uniftec, que é parceira, eu fiquei sabendo que eu sou do Cindy Lojas, que é parceiro, só coloque da onde que veio, que a gente aí pode regrar melhor todos os nossos próximos encontros. Queres fazer mais alguma colocação, Tula? Não, Mauro, só agradecer aí as pessoas que me prestigiaram, muitas carinhas conhecidas aí, então obrigado mais uma vez por estarem fazendo parte da minha vida, em algum momento aí já nos cruzamos, e agradecer às pessoas que conheci hoje. E é isso, Mauro, agradecer, gratidão enorme aí por essa noite, por poder mais uma vez viver aí o meu propósito. Pois é, e amanhã, quem tiver um propósito bem definido, como tem a Tula, e quiser ficar rico através de investimentos financeiros, vai ter que ouvir a palestra do Daltro. Eu tô aí. Você tem que gerenciar o meu dinheiro agora. Bom, Daltro, dá uma dica para nós aí do que tu vai falar amanhã. Então, moçada, boa noite. Muito bom estar com vocês aqui. Tula, parabéns. Excelente palestra. Isso dá uma energizada na gente, né? A gente fica olhando o quanto que tem para fazer e colocar nossas metas no papel e correr atrás delas, buscar o que a gente deseja, o que a gente quer. Mas olha só, pessoal, amanhã nós vamos falar de dinheiro, um dos produtos mais desejados do mundo. Então, espero vocês e tem mais convidados aí. A gente vai estar falando daquilo que nos move também, né? Dizem que dinheiro não traz felicidade, então vamos ver. Amanhã a gente vai ver, Tula, vou fazer uma combinação dessa felicidade que você falou, junto com dinheiro. É sempre muito bom, porque deixa a gente mais sorridente. Então venham, estão convidados, a gente vai bater um papo sobre dinheiro. Tá bem? Obrigado, Mauro. Obrigado, Tula. Parabéns a todos. Obrigado. Até amanhã. Estarei aí. Então tá, pessoal. Até amanhã. Vão colocando aí no chat onde vieram. A sala fica mais um pouco aberta. E foi um prazer poder estar com vocês agora nesse momento. Um bom resto de noite e uma boa semana para todos nós. Última informação. Utilidade pública.
Pois não? Quem gostaria de entrar no grupo e não entrou no grupo, está com o link no chat. Tá? Nós temos o grupo ali do WhatsApp, vocês receberam através do e-mail, e quem não entrou pode entrar diretamente ali e vai receber todas as informações. Esse que vos falou é o Jean, É o da nossa Lombardi. agência de publicidade, e que comanda todo esse nosso espetáculo aí. Tá bom? Boa noite. Um abraço, pessoal. Outro.